União Europeia adia a assinatura de acordo comercial com o Mercosul e frustra planos do Brasil. Zelensky faz apelo e pede que ativos russos congelados sejam utilizados para auxílio à Ucrânia. Donald Trump ordena bloqueio de navios petroleiros da Venezuela e Caracas vai à ONU por socorro internacional. Você vai ver também, negociações pela compra da Warner Bros. Avançam e prometem movimentar a indústria do cinema. Meu nome é Fabrício Naitz e pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já está no ar e a gente começa o programa de hoje falando sobre adiamento. Depois de muita discussão e expectativa, ficou para janeiro do ano que vem a assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Com pressão de produtores rurais europeus e incertezas vindas da França e da Itália, o bloco continental pediu um novo prazo para colocar tinta no papel e passar a limpo as tratativas que já duram mais de 20 anos. A nova data programada é 12 de janeiro, em uma cerimônia programada para o Paraguai. Mas como vai funcionar o acordo se ele, de fato, se tornar realidade? Bom, de uma forma bem simplificada, a União Europeia, com seus 27 países, e o Mercosul, com o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, formariam uma zona de livre comércio que eliminaria a maior parte das tarifas entre as duas regiões. Isso facilitaria o fluxo de entrada de produtos europeus no Mercosul, como automóveis, máquinas, bebidas alcoólicas, chocolate, azeite, até mesmo queijos. No sentido contrário, os sul-americanos devem exportar mais carne, açúcar, arroz, mel e soja. No caso de produtos do agro, o acordo deve incluir um regime de cotas, que é esse que a gente está vendo aqui na nossa tela. Ou seja, apenas uma determinada quantidade de um determinado produto vai ficar isento de tarifas. A partir daí, as taxas voltam novamente. Então, se a gente olhar, por exemplo, o que os europeus vão mandar para o Mercosul, esse é o cenário. Malte, uísque e azeite vão ter isenção tarifária total. Leite em pó, queijo e fórmula láctea infantil terão cotas anuais de importação pelo Mercosul. 30 mil toneladas de queijo, 10 mil toneladas de leite em pó, 5 mil toneladas de fórmula láctea. E aí alguns outros produtos, vinhos, espumantes, muito ligados à França, à Itália, à Espanha, esses vão ter uma regra especial. E no sentido contrário também, a carne vai ter uma taxa, uma cota, vamos dizer assim, o mel vai ter uma cota, o açúcar também. Quando o acordo passar a valer, os dois grupos vão formar a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 720 milhões de pessoas, 270 milhões sul-americanos e 450 milhões europeus. Um estudo do IPEA afirma que essa negociação deve alavancar o PIB do Brasil em quase 0,5% até 2040. Mas os agricultores europeus têm feito uma pressão muito forte. E o que vai acontecer a partir de agora? É sobre isso que a gente conversa com o mestre em Relações Internacionais, nosso parceiro que está sempre aqui no Jovem Pan Internacional, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao JP Inter. Praticamente fechando o ano de 2025, muita gente estava esperando esse acordo. Ele começou a ser negociado em 1999. Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil no momento das negociações. E agora a gente tem um entrave. A Itália pediu para empurrar até janeiro, 12 de janeiro, com a barriga, e o Mercosul aceitou. Agora, isso acontece principalmente porque esses países europeus estão se vendo pressionados pelos agricultores. Mas, em teoria, a redução das tarifas ou a eliminação das tarifas vai baratear os produtos sul-americanos para o consumidor europeu, que vão ter acesso a produtos mais baratos. Isso, em teoria, é bom para eles também. Por que essa pressão dos agricultores é tão forte e tem tanta influência lá nos países europeus neste momento? Bem-vindo.
Tudo bem, Fabrício? Um prazer estar aqui mais uma vez. Existe um termo até talvez um pouco coloquial demais para tentar explicar por quê, mas eu diria que existe uma covardia por parte da Europa, porque está muito claro o que precisa ser feito nesse momento, mas o medo de certos políticos de não serem reeleitos, uma vez que alguns setores específicos possam ser prejudicados, isso muitas vezes acaba falando mais alto. Tanto é que a Giorgia Meloni, ela diz que ela é a favor do acordo, mas ela precisa tentar acalmar essa base que faz parte do lobby do agro, né? Existe uma associação de produtores agrícolas da Itália que tem pressionado bastante para que ela não assine, então isso acaba sendo um desafio bastante grande. Agora, vale falar que o que a Europa precisa nesse momento, não apenas em relação ao acordo, mas em diversos aspectos, é justamente de coragem, algo que ela não consegue ter agora. Então, o momento agora, geopolítico, ele é completamente diferente de 25 anos atrás, quando o acordo dele começou a ser negociado. Por que eu falo isso? Porque naquele momento, ali no começo dos anos 2000, havia o mundo observava uma vitória do liberalismo, do projeto europeu, com diversos países que faziam parte, que não faziam parte da União Europeia ainda pedindo para entrar, adesão, o euro passando a se tornar a moeda comum. Então parecia que esse projeto de liberalização econômica ele era a grande promessa e que ele havia vencido. Agora, com a Europa basicamente estrangulada de um lado, com os Estados Unidos mostrando que não é um parceiro confiável, impondo tarifas, ameaçando os europeus, com essa sua nova estratégia de segurança nacional, prejudicando a Europa, dizendo que agora é cada um por si. E do outro lado, a Europa também enfrentando a ameaça que vem da Rússia, a ameaça da China. E agora ela tinha ali uma oportunidade de se reposicionar, de conseguir mais influência e não consegue dar esse passo, então não consigo achar outro termo que não seja covardia. E a gente fala geralmente dessa questão de livre comércio, fim de tarifas. Essas são pautas que a gente costuma ouvir muito de políticos de direita, né? Geralmente, redução de impostos, né? Agora, o que a gente está vendo, Urian, é que nesse caso você tem políticos de direita, de esquerda e de centro dando as mãos e falando, não, vamos segurar isso aí porque não vai dar certo. É isso mesmo que está acontecendo, né? A inflação tem sido uma preocupação muito grande e os europeus não sabem para onde fugir. Eu acho que até essa definição de direita, esquerda, isso acaba mudando dependendo do lugar. Então, aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente observa uma direita, mesmo a direita aqui, ela não é protecionista dessa maneira. Tanto é que no governo Bolsonaro estava vendo a negociação continua a acontecer, por mais que naquele contexto o agro europeu ele usou de pretexto a maneira como o meio ambiente estava sendo tratado aqui. Mas na Europa e outra, nos Estados Unidos também, a direita lá, na forma do governo do Donald Trump, é uma direita bastante protecionista. Na Europa, a gente observa de fato isso que você trouxe pra gente, né? Que é a esquerda super Greenpeace ali, pró-meio ambiente, contra esse acordo, e a direita indo para esse mesmo caminho, só que sempre com uma explicação diferente. Na direita vem a explicação ou a desculpa do protecionismo, protegendo o agro, e na esquerda vem a preocupação ambiental. O que a gente ouve de produtores agrícolas lá da Europa é que a concorrência de produtos sul-americanos seria uma concorrência desleal para esses produtores que têm custos muito maiores do que os nossos aqui na América do Sul, e isso acabaria com o mercado deles, é isso que eles dizem. Agora, Urian, dá pra gente dizer que os entraves que a gente vê aqui, a gente está falando da possibilidade da criação da maior zona de livre comércio do mundo, né? Nós temos algumas espalhadas por aí, tem o NAFTA na América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos e México, que é uma região muito próxima e é um acordo relativamente antigo, já tem mais de 20 anos, mas aqui a gente está falando de uma zona de 720 milhões de pessoas e que não consegue sair do papel há 25, quase 26 anos, para ser mais preciso. Isso é um sinal também de que o multilateralismo está enfraquecido? Em outros tempos, não seria mais fácil avançar com esse acordo? Eu acho que dá para falar que multilateralismo hoje, em geral, independentemente disso, ele está mais enfraquecido, mas eu colocaria principalmente por conta da postura hostil do Donald Trump às instituições internacionais. Por outro lado,
Eu vou dar outra resposta dependendo do desfecho que a gente vai observar em janeiro. Eu digo isso porque tem muito mais em jogo do que apenas um acordo de livre comércio. É um acordo de associação, é um acordo de cooperação que não diz respeito apenas ao comércio, mas que é muito mais amplo. Para a Europa, isso teria ali outras consequências também. Inclusive na questão de reposicionamento geopolítico. Por quê? A gente observa aqui no caso do Mercosul, a Bolívia hoje ela é um país que está em um processo de adesão ao bloco e que tem ali grandes reservas de lítio. Lítio que é extremamente importante para a produção de baterias, energias renováveis, transição energética, tudo aquilo que a União Europeia considera que é bastante importante, né? As propostas da União Europeia hoje, em grande parte, têm a ver com isso. Ela é o último bloco de resistência aí, talvez, às mudanças climáticas, e tem mais um elemento que é a defesa. Sim. A Europa, ela, desde o final da Segunda Guerra, ela nunca investiu tanto em defesa. Isso tem a ver diretamente com a postura hostil dos Estados Unidos em relação à OTAN, em relação à estratégia que foi divulgada alguns dias atrás também. Então, isso acaba sendo importante, ela ter acesso a esses recursos. E esse acordo, ele poderia justamente trazer esse tipo de segurança, além de exportar influência. Esse é um ponto que a gente vai tocar também, porque daqui a pouquinho a gente vai falar de Ucrânia. Mas os europeus acreditam que eles vão conseguir um acesso mais fácil a terras raras, o Brasil tem muito também. Ou seja, isso poderia reposicionar os europeus e colocá-los novamente numa posição de força, não? No cenário mundial? Com certeza. No momento em que eles estão sendo observados como fracos, como fragmentados, não conseguem dar uma resposta única, e é isso que o momento pede, porque grande parte da estratégia russa, e a Rússia que ela tem uma máquina de propaganda espalhada pelas diferentes regiões do mundo, na Europa inclusive, interferindo nos resultados eleitorais. A gente observou até eleições na Romênia que acabaram sendo anuladas, né, por conta dessa interferência. Nos Estados Unidos também isso aconteceu no passado, durante o primeiro mandato do Donald Trump também. Então, é uma Europa que ela está se fragmentando e que ela precisa, acima de tudo, tentar dar uma resposta mostrando força, mostrando relevância, e ela tem falhado em cada vez que ela é testada. Tanto na questão do acordo do Mercosul, que era uma possibilidade que ela tinha de falar, o liberalismo, aquele projeto europeu do livre comércio, ele continua vivo e está aqui a prova. O maior acordo já assinado. Não conseguiu fazer até agora. Sim. Em relação à Rússia e Ucrânia, também agora, na questão da votação para ajuda, né, para usar os recursos congelados russos. É sobre isso que a gente vai falar neste momento. Em meio às tentativas de negociações, e é bom a gente deixar claro aqui, né, tentativas de negociações para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, a União Europeia anunciou na última sexta-feira um empréstimo de ajuda de 90 bilhões de euros, pouco menos de 600 bilhões de reais, para o governo de Kiev, sem utilizar os ativos russos que estão congelados. Essa medida dos ativos russos era defendida por Volodymyr Zelensky, mas o bloco continental não chegou a um consenso sobre essa ideia, sobre essa sugestão. Ao todo, 210 bilhões de euros estão sob custódia na Bélgica e seriam emprestados para a União Europeia, que aí sim repassaria o valor para os ucranianos. Mas alguns países não se sentiram tão confiantes assim, incluindo a Bélgica, a própria Bélgica, que teme represálias financeiras e também jurídicas. Urian, aqui algumas questões para a gente trazer, tanto da relação Ucrânia e União Europeia, como também no sentido contrário. No sentido contrário, que é por onde eu queria começar. Até onde que a União Europeia está disposta a apoiar a Ucrânia? Porque, como a gente destacou, eles têm hoje um problema financeiro econômico grave. A inflação cresceu muito depois do início da guerra, porque eles deixaram de comprar petróleo e gás russo e continuam nessa toada. Isso pressiona os governos. Então, até onde que vai, você acredita, esse apoio europeu à Ucrânia? Se a gente falar diretamente de União Europeia enquanto instituição, esse apoio ele existe, ele está lá, e isso é corroborado se a gente for olhar para as falas da Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que é o órgão executivo, que é como se fosse ali realmente o presidente da União Europeia.
Agora, quando a gente olha para os países individualmente, e por que eu estava falando agora sobre essa estratégia russa de fragmentar os países, a política europeia de dentro para fora? Porque ela já tem plantado ali algumas sementes, tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda europeia. No caso, por exemplo, da Eslováquia, que existe o primeiro-ministro, que é Robert Fico, ele é de extrema-esquerda e é pró-Rússia. Na Hungria, Viktor Orbán, de extrema-direita, pró-Rússia também. Então, eles acabam impedindo, de certa maneira, a União Europeia de agir de maneira mais firme. Então, ela tem falhado em conseguir um apoio unânime e a União Europeia ela tem ali... Ela tem conseguido entregar um pouco, não tanto que seria necessário no momento no qual existe uma guerra, inclusive contra a União Europeia. Uma guerra híbrida ali, com diversos exemplos de incursões que nós vimos, tanto na Estônia recentemente, na Polônia, com descarrilhamento, sabotagem em relação ao sistema ferroviário do país, um shopping em Varsóvia que teve 1.400 lojas queimadas, o avião da Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que teve o seu sinal de GPS confundido. Então, essa guerra existe e não existe alternativa. Essa guerra já está acontecendo e eles precisam acordar, eles precisam agir. E vai bater 4 anos daqui a pouquinho, fevereiro de 2026, que já está batendo na porta. Agora, Oriana, no sentido contrário, a Ucrânia ela tem dificuldades em poder confiar nos Estados Unidos, que já se mostraram assim difíceis de relacionamento nesse governo Trump em relação a essa guerra, né? Trump tem uma relação muito próxima com Putin, achincalhou Volodymyr Zelensky na Casa Branca em fevereiro, depois teve aquele morde-a-sopra todo, a gente lembra bem disso. E por quanto tempo também que a Ucrânia pode confiar na União Europeia como sua maior garantidora? E se isso não gera um risco de deixar a Ucrânia isolada no cenário internacional? A Ucrânia ela tem algumas iniciativas para tentar cortejar, de certa forma, os países do sul global, porque ela entende que o apoio desses países, principalmente na questão das instituições multilaterais, acaba sendo bastante importante. Prova disso, no Brasil, na ONU, recentemente houve uma votação para pedir o retorno daquelas crianças ucranianas, cerca de 20 mil crianças que foram abduzidas pela Rússia. O Brasil, de maneira muito vergonhosa, ele se absteve dessa votação, apesar dessa resolução ter sido aprovada. Então, de certa maneira, a Ucrânia ela ainda precisa desse apoio nas instituições, ela tem até certo ponto o apoio ainda dos países da União Europeia, tanto é que com essa ajuda de 90 bilhões de euros, que dá mais ou menos 105 bilhões de dólares, ela vai conseguir ali pelo menos manter o país funcionando pelos próximos 2 anos, o que consegue dar um respiro. Em relação aos Estados Unidos, não vejo que o Trump tenha feito nada até agora de relevância que não seja atrapalhar. Todas as medidas agora foram pró-Rússia. Desde o primeiro momento em que ele coloca para negociar a questão da paz o Steve Witkoff, que é basicamente um oligarca norte-americano, um bilionário que não tem nenhum tipo de experiência diplomática, ou seja, ele entrega para o Putin exatamente o tipo de pessoa que o Putin sabe manipular, o Putin que é cercado de oligarcas e está há 25 anos no poder justamente por conta disso, né, porque sabe comprar essas pessoas. E aí o Steve Witkoff, ele faz essa proposta que nós vimos também ao longo das últimas semanas de 28 pontos, Sim. que é basicamente uma proposta de rendição para a Ucrânia. Em determinado momento, logo depois da humilhação que nós observamos em fevereiro desse ano também no Salão Oval contra o Zelensky, o que o Donald Trump faz? Ele suspende o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia. Qual que é a consequência direta disso? Ela é afetada imediatamente no campo de batalha, principalmente ali naquela região de Kursk que a Ucrânia tinha ocupado, né? Um oblast russo. Então, o Trump ele tem pressionado, ele tem tentado fazer, ele com a sua tentativa aí de resolução rápida de conflitos, ele que gosta de se gabar de que resolveu 8 conflitos em 10 meses, falou agora de novo, na semana passada. Não é verdade isso, tá? Então, ele tem prejudicado a Ucrânia, não tem ajudado. Em relação à defesa,
Volodymyr Zelensky falou que abriria a mão de entrar na OTAN se o Ocidente desse garantias de segurança. O que ele busca nesse momento, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Ocidente, é um acordo nos moldes do artigo 5 da OTAN, ou seja, sem entrar na OTAN, mas ter uma garantia legal nos moldes da OTAN, que é a questão da defesa mútua, né? Quer dizer, o país é atacado, os países que têm esse acordo partem em defesa dele, no caso, os Estados Unidos. Alguma chance disso sair do papel? Ele está falando isso por quê? Porque ele precisa falar isso. Ele está sendo testado o tempo inteiro, então ele precisa manter os Estados Unidos interessados. O que ele precisa fazer é mostrar sempre que quando algum tipo de acordo não vai para frente, isso acontece principalmente por conta da Rússia. Acredito que a Rússia não vai aceitar nenhum tipo de proposta que tenha ali como garantia forças norte-americanas, forças europeias, então muito difícil, mas ele está tentando. William, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, existe algum cenário onde essa guerra termine sem que a Ucrânia entregue território para a Rússia? Ou é muito difícil acreditar nisso nesse momento? Depende da maneira como a gente define entregar território para a Rússia. Constitucionalmente... Uma mudança no mapa. No mapa de quem também? Os países têm mapas diferentes. Mas oficialmente, legalmente, colocando isso na Constituição ucraniana, acaba sendo difícil. A possibilidade que eles levam em conta agora seria talvez congelar as coisas como elas estão. Então, aquela parte do território ucraniano que está, nesse momento, ilegalmente ocupada pela Rússia, que é 21% mais ou menos, eles até falam, a gente deixa como está, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, voltamos a falar sobre isso. Mas legalmente reconhecer como russos esses territórios, acho que acaba se tornando um pouco mais difícil, principalmente sem as garantias de segurança, porque é a única maneira de ter certeza de que a Rússia não vai voltar no futuro e fazer o que ela já tem feito. Pois é, a gente tem um impasse muito grande. Se a gente for falar da Península da Crimeia, já são 11 anos, né, de impasse e não se resolve absolutamente nada até agora. Urian Fancelli, muito obrigado pela sua presença nesse JP Internacional. Provavelmente a última vez que a gente vai se ver esse ano, mas ano que vem tem mais, hein? Prazer estar aqui. Obrigado. Chegou o Radar Internacional com o que foi notícia, o que foi manchete ao redor do mundo na última semana, e a gente começa falando de América do Sul. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nesta terça-feira agora para tratar da crise na Venezuela. Um dos assuntos que deve estar na pauta é o bloqueio anunciado pelos Estados Unidos aos navios petroleiros que entram e saem do país sul-americano. Isso fez as tensões dispararem de vez na região e gerou uma ligação de Nicolás Maduro para o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Donald Trump alega que a Venezuela está roubando o petróleo americano no seu próprio litoral. E mesmo com a tentativa de países como o Brasil e México de desarmar essa bomba, essa situação que está se criando, Trump segue dizendo que pode e que vai atacar a Venezuela e minimizando até mesmo o apoio russo a Caracas. Dificilmente a Rússia mandaria tropas para defender a Venezuela, mas é digamos assim, uma espécie de garantidor da Venezuela no cenário internacional, no Conselho de Segurança da ONU, pelo menos. A gente fala agora de Bolívia, vamos descer um pouquinho a Cordilheira dos Andes. Depois de 2 décadas, o governo boliviano anunciou o fim do subsídio aos combustíveis no país. Segundo especialistas, a política que foi lançada pelos governos de esquerda, Evo Morales, por exemplo, foi responsável por drenar as reservas internacionais de dólares da Bolívia. Isso porque o governo centraliza as importações de gasolina e diesel com o preço internacional, o preço de fora, e revende com prejuízo para a população. A inflação anual na Bolívia fechou em 12% no último mês de novembro e pode aumentar. Além disso, o novo governo de Rodrigo Paz, que é da centro-direita, já enfrenta uma crise interna com críticas feitas pelo vice Edman Lara pelas redes sociais, chamando ele de mentiroso e traidor. Que climinha para começar o novo governo boliviano. E a gente segue na América do Sul, agora no Equador e com notícia muito triste. O ex-jogador do Fluminense, o lateral Mário Pineda, foi assassinado a tiros na cidade de Guayaquil. O atleta de 33 anos, que jogava pelo Barcelona de Guayaquil e teve passagem também pela seleção local, estava em um açougue com a família
quando foi surpreendido por 2 homens armados. O caso não é o primeiro envolvendo um jogador de futebol e ajuda também a escancarar a violência no Equador, que tem hoje os piores índices de homicídio na América Latina, com 52 para cada 100 mil habitantes. Situação muito delicada no Equador, que não era associado tanto assim a esse tipo de coisa. Agora a gente vai para o Oriente Médio. Israel chegou a um acordo bilionário para vender gás para o Egito. As negociações circulam na margem dos 35 bilhões de dólares, quase 200 bilhões de reais. Os 2 países tentam finalizar a construção de um gasoduto terrestre de quase 65 quilômetros. Essa obra está atrasada, só deve ser entregue em 2029. O acordo inclui a empresa americana Chevron e outros grupos israelenses. Vai ser a maior exportação da história de Israel. É um país pequeno, ele não produz tanto assim a ponto de exportar, além do setor de tecnologia. Netanyahu aposta que isso vai estreitar as relações com o Egito e também colocar o país na rota das potências energéticas ali da região. Agora a gente vai para a Oceania, também notícia difícil, hein? A polícia australiana acusou formalmente um dos suspeitos do atentado antissemita em Bondi Beach, em Sydney, de terrorismo. De 24 anos, Navid Akram, filho de Sajid Akram, que morreu durante uma troca de tiros com a polícia, também vai ser acusado pelo homicídio de 15 pessoas. As investigações apontam que a dupla, pai e filho, teria sido inspirada pelo grupo terrorista Estado Islâmico para realizar o ataque durante a festa judaica de Hanukkah. O caso foi condenado por diversos países ao redor do mundo e o governo australiano agora tenta endurecer ainda mais as leis de acesso às armas no país. A gente lembra que Sajid possuía 6 armas de cano longo. A Austrália, que já é muito dura nessa questão, desde um ataque a tiros em uma escola na década de 90, e aí passou por um período de relativa paz e estabilidade em relação a esse tema. Falando em tragédia, o filho do cineasta Rob Reiner foi levado à justiça pelo homicídio dos pais no último fim de semana. Nick Reiner, de 32 anos, deve receber 2 acusações de homicídio pelo Tribunal de Los Angeles e vai permanecer detido sem direito à fiança até a denúncia formal em 7 de janeiro, na primeira semana do ano que vem. Se for considerado culpado, ele pode ser condenado até mesmo à pena de morte. Rob Reiner, de 78 anos, foi encontrado morto em casa junto da esposa Michelle, de 70 anos. O diretor de cinema marcou época com filmes clássicos como Harry Sally, feitos um para o outro, além de outros 22 longas no currículo e o trabalho como ator na série Tudo em Família. Nos últimos tempos ele estava muito associado ali a pensamentos mais progressistas e teve uma publicação de Donald Trump nas redes sociais que, olha, brincadeira, viu? Esse foi o Radar Internacional desta semana. Ele não volta na semana que vem, volta em 2026 com muito mais notícias para a gente trazer por aqui. A Warner Bros. Discovery rejeitou oficialmente a oferta de compra apresentada pela Paramount e reafirmou a sua preferência por um acordo com a Netflix. Os detalhes com Bruna Milan. A proposta da Paramount Skydance, considerada hostil, avalia a Warner Bros. Discovery em cerca de 108 bilhões de dólares. Mesmo com o valor elevado, o Conselho de Administração da Warner afirmou que a oferta não atende aos interesses da companhia e recomendou aos acionistas que priorizem a negociação com a Netflix. A rejeição já era esperada. No início de dezembro, a Warner havia anunciado um acordo preliminar com a Netflix, que prevê a compra do estúdio Warner Bros. E toda a HBO, incluindo canais e a plataforma HBO Max, por aproximadamente 82 bilhões de dólares, valor que inclui a dívida da empresa. Nesse momento, a Warner Bros. Discovery faria uma cisão de parte de seus ativos. Canais como CNN e Discovery seriam transferidos para uma nova empresa chamada Discovery Global, enquanto a Netflix ficaria com os principais ativos de entretenimento e streaming do grupo. Já a Paramount Skydance propôs a aquisição de todo o conglomerado, sem divisão de ativos. A Warner, no entanto, classificou essa oferta como arriscada, apontando a falta de transparência na estrutura financeira e a ausência de garantias claras da família Ellison, que controla a Skydance. A Paramount recebeu as críticas e afirmou que conta com o apoio financeiro da família Ellison.
uma das mais ricas do mundo, além de fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Mesmo assim, analistas avaliam que a operação exigiria uma emissão de dívida considerada muito elevada. O movimento ocorre em meio a preocupações regulatórias. Uma possível compra da Warner pela Netflix levanta alertas sobre concentração de mercado e redução da concorrência no setor de streaming, tema que já mobiliza debates dentro do governo dos Estados Unidos. A Netflix hoje é a maior plataforma de streaming do mundo, enquanto a HBO Max ocupa a 3ª posição no ranking global. Executivos da Netflix afirmaram que o acordo com a Warner é superior e traria benefícios claros aos acionistas. A proposta da Paramount Skydance segue válida até o início de janeiro. No mercado financeiro, a reação foi imediata. Ações da Paramount caíram em Wall Street, enquanto os papéis da Netflix subiram, refletindo a confiança dos investidores no acordo preferido pela Warner Bros. Discovery. E o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Agora a gente vai esperar a chegada do Papai Noel, mas o nosso próximo encontro é no sábado que vem, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia, Feliz Natal, hein? Ho, 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 e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.